Naquela manhã em que a velha galinha não botou ovo, ninguém imaginava que ela estava prestes a mudar a vida inteira de uma família. Não com ouro, nem com milagres barulhentos, nem com palavras mágicas, mas com algo tão simples quanto esquecido. Gratidão. Era cedo. O sol ainda lutava para alcançar o quintal cercado de tábuas tortas quando Dona Margarida saiu com a lata de milho na mão. Teve o mesmo cuidado de todos os dias, a mesma pausa no degrau da varanda, o mesmo suspiro cansado antes de começar a caminhar até o galinheiro. Mas aquele dia tinha algo diferente. Um silêncio que parecia mais pesado que o normal. Ali, entre as galinhas de penas empoeiradas, estava ela, Flor, a mais velha de todas, a mais magra, a mais lenta, a que ninguém mais levava muito a sério. Flor mal se mexeu quando o milho caiu no chão. Dona Margarida franziu a testa, abriu a portinhola do galinheiro e olhou o ninho. Nada, nenhum ovo. Seu coração apertou na mesma hora. Flor sempre foi a mais fiel. Mesmo velha, mesmo cansada, ainda botava um ovo por dia. Pequeno, às vezes torto, mas sempre ali. Aquele ovo era mais do que comida, era sobrevivência. Era o que garantia o café da manhã de 3 bocas na mesa. Margarida passou a mão pela cabeça da galinha e murmurou: "Nem você hoje, Flor." A ave apenas piscou lentamente, sem força sequer para cacarejar. Margarida se levantou com um peso novo nos ombros. Na ponta do quintal, seu marido, Joaquim, afiava uma enxada sem pressa. Homem simples, mãos ásperas, silêncio constante. Ao ver a expressão dela, entendeu sem perguntar. "Não teve ovo?" Ela balançou a cabeça. "Nenhum." Joaquim suspirou. "Então hoje vai ser só pão seco." A notícia caiu sobre a casa como um vento frio. Dentro, o neto deles, Lucas, com 10 anos e olhos grandes demais para um rosto tão magro, desenhava na mesa com um lápis quase sem ponta. Quando ouviu a conversa, levantou o olhar. "Ela tá doente?" Margarida tentou sorrir. "Só cansada, meu filho." Mas no fundo ela temia mais do que isso. Os dias difíceis costumam chegar em fila, e naquela casa parecia que todos tinham vindo juntos. Na semana anterior, Joaquim havia perdido um serviço fixo na cidade. O patrão fechara a pequena serraria onde trabalhava havia anos, sem aviso, sem explicação. Dinheiro começara a sumir como água entre os dedos. A galinha velha, naquele contexto, não era um detalhe, era a última garantia. O almoço daquele dia foi curto e silencioso. Um pedaço de pão para cada, nada de ovo, nada de mistura. O silêncio à mesa pesava mais que a fome. Lucas percebeu algo errado, como toda criança percebe. "Vó, posso levar a Flor para passear?" Margarida estranhou. "Passear? Eu só quero que ela veja o quintal fora da cerca. Talvez ela goste." Ela concordou sem entender muito o motivo, mas assentiu. Lucas pegou Flor com cuidado, como se carregasse um tesouro frágil, e sentou-se sob a grande mangueira no fundo do quintal. Pousou a galinha ao seu lado e ficou ali, desenhando na terra com um galho. "Você sabe", disse ele, como se a galinha pudesse entender. "Meus pais diziam que tudo na vida tem motivo, até o que a gente não entende." Flor inclinou levemente a cabeça. Lucas falou mais. "Eu fico triste quando vejo meu vô preocupado. Ele acha que não tem valor sem trabalho, mas eu acho ele importante só por ser ele." A galinha piscou. Lucas riu. "Desculpa, acho que tô falando demais." Ficaram ali um tempo ouvindo os sons do campo, até que Lucas percebeu que Flor estava tremendo. Levantou-se de um pulo. "Vó!" Margarida veio correndo. "Ela tá tremendo." Joaquim se aproximou também. Flor respirava fraco. Os olhos já não tinham o mesmo brilho. A galinha velha ia morrer. Margarida cobriu o rosto com as mãos, não apenas pela perda do animal, mas pela sensação de que aquele pequeno fim vinha somar em todos os outros. Naquela noite ninguém dormiu. Flor ficou numa caixa improvisada perto do fogão. Lucas levantava a cada hora para vê-la. Joaquim sentou ao lado da caixa, sem dizer palavra. E Dona Margarida, numa cadeira velha, olhava para o teto tentando entender por que até aquilo lhe era tirado. Antes do amanhecer, Flor soltou um último som baixo. E se foi.
O silêncio que veio depois era mais alto que qualquer choro. Lucas chorou em silêncio. Joaquim saiu para o quintal. Margarida ficou parada no quarto por longos minutos, olhando para a cama vazia que antes a galinha ocupava. Enterraram Flor ao lado da mangueira. Lucas fez uma cruz com 2 gravetos. "Obrigado por tudo", foi a frase que saiu. Ninguém disse mais nada. Os dias seguintes foram de uma dureza que só cresce quando não há mais reserva. Sem ovo, sem emprego, sem mistura. Margarida aprendeu a transformar nada em pouco, e pouco em mínimo, e mínimo em sobrevivência. Joaquim começou a ajudar vizinhos em troca de alimento. Lucas ficou mais calado, menos menino, mais sério. Uma tarde, quando o sol se escondia atrás dos morros, Joaquim voltou exausto. Sentou-se no degrau, tossiu e olhou para o chão. "Eu falhei." Margarida se aproximou. "Não diga isso." "Falhei como homem", insistiu ele. "Minha família passa fome e eu não consigo mudar isso." Ela segurou a mão dele. "Você ainda nos acorda todos os dias com o cheiro de café. Ainda nos olha com carinho. Ainda trabalha até cansar. Isso não é falha." Mas Joaquim não respondeu. Naquela noite, Lucas teve um sonho. Sonhou com Flor caminhando por um campo bonito, com penas brilhantes e cantando como nunca. Ao acordar, sentiu algo estranho no peito. Um misto de tristeza com calma. Uma certeza sem explicação. Correu até Dona Margarida. "Vó, eu sonhei com a Flor." Ela sorriu fraco. "Também senti falta." "Ela estava bem", disse ele. "Muito bem." E falou comigo. Margarida levantou a sobrancelha. "O que ela disse?" Lucas olhou para o chão. "Já às vezes a gente só percebe o que tinha quando não tem mais." Margarida ficou em silêncio. A frase pesou. Ela entendeu na mesma hora. Quantos dias reclamara da galinha velha? Quantas vezes pensara que ela não valia tanto? Quantas vezes esquecera de agradecer por aquele ovo simples? E agora que não havia mais nada, entendia tudo. No dia seguinte, 2 coisas aconteceram. A primeira foi simples. Uma vizinha bateu à porta. Trazia uma cesta. O marido, pescador, tinha voltado com mais peixe do que o necessário. "Senti no coração que vocês precisavam." Margarida segurou o choro. A segunda foi maior. Lucas brincava perto da mangueira, cavando a terra com um graveto onde haviam enterrado Flor. De repente parou. Chamou o avô. "Vô, olha isso." Joaquim se aproximou. Havia um objeto brilhando entre a terra solta. Era uma pequena caixa de metal, enferrujada. Abriram com cuidado. Dentro, 4 moedas antigas, bem guardadas. Margarida levou a mão à boca. Joaquim sentou no chão. "Meu pai costumava guardar coisas aqui", sussurrou ele. "Eu tinha esquecido." As moedas eram raras. Valiam muito mais do que pareciam. Dias depois, venderam as moedas na cidade. Com o dinheiro, pagaram dívidas, compraram comida, arrumaram o telhado. Joaquim conseguiu comprar ferramentas novas e, pouco tempo depois, abriu pequenos serviços próprios. Mas nenhuma dessas coisas enchia aquele vazio pequeno que ainda existia no fundo do peito de todos. A ausência da galinha. O tempo foi passando. A fome foi diminuindo, a alegria foi voltando devagar, mas algo havia mudado. Quando comiam, agradeciam. Quando trabalhavam, agradeciam. Quando acordavam, agradeciam. E Lucas nunca mais olhou para uma galinha como antes. Meses depois, Joaquim chegou em casa com uma surpresa. Uma galinha nova, jovem, bonita, cheia de vida. Lucas ficou feliz, mas respeitoso. Margarida respirou fundo. O nome dela vai ser Gratidão. A galinha botou o primeiro ovo naquela manhã. Lucas segurou o ovo como quem segura uma joia. "Parece pequeno", Joaquim sorriu. "Mas é grande." Margarida colocou o ovo na mesa. Antes de quebrar, fechou os olhos. "Obrigada." E todos disseram, juntos. A partir daquele dia, nada mais foi comum naquela mesa. Nenhum alimento era pequeno demais. Nenhum gesto era invisível. A galinha Flor não deixou ovos. Deixou ensinamento. E hoje, eu pergunto a você,
Quantas coisas você perdeu, sem nunca agradecer por tê-las tido? Quantas flores você só percebeu quando foram embora? Talvez você ainda tenha zelo, tempo, pessoas, saúde, que só entenderá quando não tiver mais. Não espere perder, para começar a ser grato. Se essa história falou com você, escreva nos comentários. Eu aprendi a agradecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal e lembre-se, às vezes, não é o milagre que ensina, é a falta dele.